no Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Hoje comigo, Marcos Furlan e o jornalista Beto Almeida, edição do Bate-Papo Político desta segunda-feira, o dia 2 de maio de 2022. E você acompanha também a edição do Bate-Papo Político em imagens, através das nossas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, anote, 0 operadora 85 99273 4353. E a gente começa o bate-papo político falando sobre o INSS, a greve de servidores e médicos peritos do INSS, que escancarou aí um drama que não é novo não, mas que vem piorando a cada dia, jornalista Beto Almeida. As filas de brasileiros que esperam algum tipo de benefício previdenciário, seja aposentadoria, auxílio acidente ou os demais benefícios que são direito da população. Diante da demora do INSS em analisar na via administrativa, a saída tem sido recorrer à via judicial. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Marcos. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, e esse quadro aí afeta também milhares de cearenses que têm na Justiça Federal a saída para fazer valer os seus direitos. E é exatamente sobre esse direito e a via judicial é que nós vamos conversar com o juiz federal da 19ª Vara da Justiça Federal aqui no estado do Ceará, doutor Tiago Mesquita. Doutor Tiago, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral, hoje só comigo, Beto Almeida, sem a presença ainda do Luzenor de Oliveira, mas eu já quero iniciar aqui perguntando para o senhor o seguinte: essa demora da Previdência Social, doutor Tiago, em responder às solicitações dos segurados, pela via administrativa mesmo, contribui em que medida para o aumento de ações na Justiça Federal aqui no estado do Ceará, por exemplo? Bom dia. Bom dia, Beto Almeida. Bom dia a você e aos seus espectadores. É um prazer estar aqui novamente. Pois bem, é um drama, como você bem ressaltou, a situação que hoje vivenciamos com o INSS, com as perícias médicas federais, hoje um órgão apartado do INSS, mas que funciona em boa medida atendendo às demandas dos segurados, e o impacto é enorme, o impacto sofrido pela Justiça Federal em razão das greves, e mesmo antes dessa greve do INSS e dos peritos, nós já vivenciávamos uma situação bastante alarmante em relação aos processos de segurados que estavam incapacitados. A situação da greve agrava ainda mais esse contexto, porque muitos segurados agora, diante da situação de não terem sequer a possibilidade de fazer a perícia médica para receberem seus benefícios, terão de buscar, muitos buscam imediatamente a justiça, diante do decurso do tempo, meses se passam sem que eles consigam fazer a perícia, e isso faz com que a justiça acabe tendo de acolher, né, toda essa demanda que o INSS não consegue dar vazão. Doutor Tiago, esses conflitos sobre direitos previdenciários, eles representam o que de percentual dentro do total de processos que dão entrada na Justiça Federal, por exemplo, aqui no estado do Ceará? Eles são majoritários, vamos dizer assim, dentro do volume de processo que a Justiça Federal enfrenta, por exemplo, tem que administrar, tem que resolver hoje? Com certeza. A Justiça Federal, nós podemos dividi-la, digamos assim, entre os juizados especiais e a Justiça Federal das varas comuns, eu diria. E dentro dos juizados especiais, que é o lugar onde a maioria das ações da Justiça Federal está, especialmente no interior, eu diria sem qualquer medo de errar, que 80% dos processos são de natureza previdenciária. E considerando o contexto do interior e o contexto de Fortaleza, dentro desse universo de processos previdenciários, uma quantidade significativa envolve os benefícios por incapacidade, que são aqueles impactados
pela questão das perícias, né? Essa situação não é uniforme em todo o Ceará, mas um pouco menos da metade desses processos são processos envolvendo benefícios por incapacidade. Então é uma quantidade muito significativa. Doutor Tiago, aqui para nós que somos leigos, vamos dizer assim, mas que se percebe é que há muitas vezes vamos dizer, uma divergência muito grande entre os resultados das perícias na via administrativa, que geralmente são negadas, por exemplo, na Previdência Social, pelo INSS, e naquelas perícias judiciais, vamos dizer assim, que são aquelas autorizadas e realizadas na Justiça Federal. Por que isso acontece exatamente? Por que há essa divergência, às vezes, até gritante, entre laudos que são dados na via administrativa e o entendimento, às vezes, das perícias que são realizadas na Justiça Federal? Pois bem, nós atribuímos essa divergência que, de fato, às vezes é enorme, entre os laudos administrativos e os laudos periciais judiciais, a vários fatores, né? O primeiro fator é aquele mais natural, que decorre da própria medicina, né? O médico ele tem uma certa subjetividade ali naquela análise. E como eu disse, essa divergência seria natural. O que nos causa alguma preocupação são aquelas divergências gritantes, quando o resultado da perícia administrativa destoa muito fortemente do resultado da perícia judicial. Por exemplo, o perito federal, o perito administrativo, aquele que faz a perícia para o INSS, diz que não há qualquer tipo de incapacidade. E quando esse mesmo segurado vai à Justiça Federal, o juiz federal determina a realização de uma perícia médica e o perito designado pelo juiz diz que a incapacidade é total. Então, é realmente uma divergência muito profunda e nós procuramos, a partir de treinamentos, a partir de diálogos com a própria perícia, o órgão de perícias médicas federal, identificar razões que levam a isso e procurar minimizar essas divergências, né? Por certo, há uma dificuldade, o órgão enfrenta uma quantidade, ele realiza uma quantidade de perícias médicas muito grande, isso pode, eventualmente, ensejar uma majoração do número de erros, eu diria isso. Mas não é possível ainda constatar conclusivamente se essa é a causa dessas divergências. Nós estamos conversando com o juiz federal da 19ª Vara da Justiça Federal aqui no estado do Ceará, doutor Tiago Mesquita, e eu quero aqui saber, doutor Tiago, se é possível a gente quantificar, vamos dizer assim, em termos numéricos, a quantidade de ações previdenciárias, de caráter previdenciário, que estão tramitando hoje, por exemplo, nas varas especiais aqui da Justiça no estado do Ceará. Eu poderia te trazer um número que pode ilustrar um pouco a situação da demanda previdenciária e judicial no Ceará. No interior nós temos, no interior do Ceará nós temos varas federais em algumas cidades, apenas naquelas cidades polo, e eu poderia te dizer que em 9 cidades nós temos Justiça Federal no interior. E a demanda média é de aproximadamente 600, 700, em alguns lugares, como por exemplo Limoeiro do Norte, onde nós temos um juizado especial federal em que a demanda previdenciária é muito grande, esse número de processos por mês chega aproximadamente a 900 processos por mês. Então, em cada uma desses juizados no interior, a distribuição se aproxima, ou seja, o número de processos novos se aproxima desse quantitativo. Na capital, nós temos 4 juizados especiais e o número de processos novos não se distancia também disso. É mais ou menos esse mesmo quantitativo. Então, nós poderemos fazer mais ou menos um somatório desse quantitativo e desse quantitativo, como eu te disse, algo em torno de 80% constituem as ações novas de natureza previdenciária.
Doutor Tiago, eu quero agradecer aqui a sua presença no Jornal Alerta Geral, as explicações sobre essa atuação da Justiça Federal nessas questões previdenciárias e o impacto, lógico, que essa greve do INSS tem causado para a ação da Justiça Federal. Um bom dia para o senhor e a gente, em outras oportunidades, com certeza iremos explorar ainda mais esse tema, porque ele é constante na vida aqui dos cearenses. Um bom dia para o senhor. Bom dia, é sempre um prazer estar com você e seus espectadores. Bom dia.